Ale, o Edu está aí. Glória a Deus, já está no YouTube? Oi, você do YouTube, seja bem-vindo. Nós estamos na Avenida Paraguaçu Paulista, 468, em Arthur Alvim. Estou terminando aqui de ministrar os nossos visitantes, de dar boas-vindas. E estou dizendo que é um novo ciclo do Senhor para nós como casa. E é um novo ciclo do Senhor para você também. Acompanhe essa palavra, coloque amém. Coloque aí, olha, eu estou ouvindo. Diga a cidade, o bairro de onde você está participando, amém? Glória a Deus. Então, nessa manhã nós temos um privilégio muito grande do Senhor sobre nós de receber alguém especial, não é? Porque, como estava dizendo, o Senhor estabelece novos ciclos. E o Senhor, quando Ele fala para os seus discípulos, quando Ele estabelece para os discípulos o ide, Ele está estabelecendo um novo tempo para a vida da humanidade. E os discípulos, então, eles saem e vão para outras geografias, outros países, outros lugares onde o Evangelho do Senhor, onde a salvação que há no poder do nome de Jesus precisava ser estabelecida. E nós hoje, no nosso tempo, nós podemos também vivenciar o estabelecimento de novos tempos nas geografias. Amém? Então, hoje, os apóstolos, eles estão espalhados pelo mundo. E nesta manhã, em especial, nós vamos ter aqui algo diferente, porque o apóstolo Miguel, ele vai ministrar as nossas vidas. O apóstolo Miguel, ele é alguém que conhece, ele me disse, bispo, eu só não conheço os Estados Unidos. E eu disse, o senhor é um apóstolo daqueles, não é, que percorrem o lugar, porque nós temos a visão espiritual de que os apóstolos, eles estabelecem esse novo tempo. Então hoje, na nossa casa, o Espírito ministrou ao meu coração. Eu não sei o que o apóstolo vai ministrar aqui, mas o Espírito me disse muito claramente, é um novo tempo, um novo ciclo, um novo modo de vocês enxergarem, perceberem as situações, um novo modo onde o Senhor vai estabelecer um novo tempo na vida de vocês. E eu decreto essa palavra, o Senhor está decretando a partir de agora um novo tempo na vida de cada um de vocês. Amém? Então quero que vocês fiquem de pé por mais um instante. Eu quero que você aplaude o Senhor. Apóstolo Miguel, Angel, por favor, em nome de Jesus. Ligou? Tem que ligar aqui. Perdão, né? Agora sim. O apóstolo Miguel, eu conheci, muitos de vocês já contei essa história, nos conhecemos no avião. Então, acho que é a primeira vez, não é, que homens de Deus se conhecem no avião. E eu fui até ele, estava o apóstolo Wilson junto, mas eu fui até ele quando o avião já estava, não é, lá no alto, e comecei a conversar e disse shalom, e ele falando em espanhol, e eu em português, e o Espírito Santo traduzindo, não é? Falando tudo o que tinha que revelar, e foi impactante porque a nossa identidade espiritual de homens de Deus se conectou ali muito forte, e eu digo para vocês com muita clareza e muita certeza do porquê é estabelecido hoje um novo tempo aqui. Porque o apóstolo me disse, eu vou ministrar na sua igreja, domingo, dia 21. E eu falei, amém, eu entendi no Espírito. Uou, é a presença do Senhor querendo nos trazer coisa nova. Então, abra o seu espírito, a Samanta vai nos ajudar, vai interpretar aqui o apóstolo. Sei que muitos talvez entendam, não é, um pouco ali do espanhol, mas se houver alguma dúvida, a Samanta vai traduzir em tempo, vai trazer, né, na hora aqui para nós. Apóstolo, seja bem-vindo, essa é a sua casa. Muchas gracias. Deus o abençoe, muito obrigado mais uma vez. Gracias, obispo. Deus los bendiga. Tomen asiento, Deus por favor. abençoe, pode se assentar. Sí, estoy muy feliz de estar con ustedes, compartiendo este tiempo. Estou muito feliz de estar com vocês, de poder compartilhar este tempo. Yo creo que Dios no une personas. Eu acredito que Deus não une pessoas, não reúne pessoas. Dios une propósitos. Deus reúne propósitos. Y
y conocerlo al obispo, a su esposa, e conversando com o bispo e a sua esposa, entiendo cuáles son los planes de Dios. eu entendo quais são os planos de Deus. Y que si vos estás acá, E que se você está aqui, es porque Dios tiene un plan con vos. é porque Deus tem um plano hoje. Amén. Amém? A veces Às vezes, solo contamos só contamos las buenas cosas que nos pasan. as coisas que nos acontecem, que nos passam. Las buenas cosas, las buenas noticias, As boas coisas, as boas notícias. pero muy pocos contamos nuestros dolores, nuestros fracasos, Mas pouco nós contamos dos nossos fracassos, das nossas dores, nuestras pruebas. as nossas provas. Y cuando estamos en pruebas, Enquanto estamos na prova, casi siempre estamos solos. quase sempre estamos sozinhos. Nadie quiere estar con alguien que está pasando una prueba. Ninguém quer estar com alguém que está passando por uma prova. Nadie quiere ir a cuidar a un enfermo. Ninguém quer cuidar de um doente. Pero cuando hay fiesta, Mas quando há festa, vienen todos vem todo mundo a celebrar. a celebrar. El tema es que en los momentos difíciles Mas que nos momentos difíceis, solo va a estar el Señor con nosotros. perdona? Solo va a estar el Señor con nosotros. Somente estará Deus com nós. Amén. Amém? Gloria a Dios. Yo soy apóstol hace 15 años, Sou apóstolo faz 15 anos, más otros 20 años de pastor. mas outros 20 anos de pastor. Y he recorrido varias partes del mundo, menos Estados Unidos. E eu recorri a várias partes do mundo, menos os Estados Unidos. Y hace aproximadamente un año, E faz aproximadamente um ano, yo estaba haciendo una escala en San Pablo eu estava fazendo uma escala em São Paulo para ir a Europa para ir à Europa. y tuvimos que estar 4 horas en el aeropuerto de San Pablo. E eu fiquei em uma escala de mais ou menos 4 horas em São Paulo, Y con varios pastores, com vários pastores, el Señor me habló e o Senhor me falou y el Señor me dijo, yo te voy a traer a Brasil que eu vou te trazer ao Brasil con un propósito. com um propósito. Y Dios es fiel. E Deus é fiel, Por lo que Él dice, Él cumple. porque Ele diz e cumpre. Y entonces Dios va a poner las personas Então Deus vai colocar pessoas indicadas indicadas por el propósito. por um propósito. Y todos muchas veces tenemos incertidumbre. La mayoría de los cristianos tienen incertidumbre. Que a maioria dos cristãos eles têm uma incerteza No saber qué va a pasar de mañana. não saber o que vai passar amanhã. Pero cuando escuchamos a Dios, Mas quando escutamos a Deus, el Señor nos marca el destino. o Senhor marca o nosso destino. Yo quiero contarles que a partir de que el Señor me habló en el aeropuerto de San Pablo, E eu quero falar daquilo que Deus falou comigo no aeroporto de São Paulo. yo no he dejado de venir a Brasil. Eu não tenho deixado de vir ao Brasil. En todo el año pasado y este año vine más de 5 veces. E do ano passado a este ano eu vim mais de 5 vezes. Y una de esas veces fue cuando lo encontré al obispo y a su esposa en el avión. E dessa vez foi quando eu encontrei o bispo e a sua esposa no avião. Y entendí que el plan de Dios era con ellos. E entendi que o plano de Deus era com eles. Porque nosotros no elegimos, Dios es el que elige. A gente não escolhe, é Deus quem escolhe. Amén. Amém? Y hoy quiero hablar acerca de lo que Dios puso en mi corazón. E hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Y que no importa si somos pocos o muchos. E não importa se somos poucos ou muitos. A Dios le importa el propósito. Deus não importa o propósito. Y lo que Dios va a hacer con nosotros individualmente E o que Deus vai fazer com a gente individualmente es que edificarnos. é edificarmos. Y para eso, cuando
viajé a Brasilia, E para isso, quando eu viajei a Brasília, un joven me preguntó, um jovem me perguntou: apóstol, apóstolo, ¿cómo es usted apóstol? como é ser um apóstolo? ¿Usted pasó por alguna cosa difícil? O senhor passou por alguma coisa difícil? Yo tengo 52 años Eu só tenho 52 anos. y creo que las cosas difíciles fueron 52 años. E acredito que as coisas difíceis foram por 52 anos. Nosotros queremos que todas las cosas no sean fáciles, Nós queremos que as coisas sejam fáceis, pero sin esfuerzo mas sem esforço no hay recompensa. não tem recompensa. Nadie quiere hacer esfuerzo. Ninguém quer fazer esforço. Todos quieren la recompensa. Todo mundo quer a recompensa. Yo nací en un hogar cristiano. Eu nasci num lar cristão. Mis abuelos eran creyentes. Os meus avós eram crentes. Mi madre Minha mãe se crió en la iglesia cresceu na igreja y se casó con un hermano de la iglesia e casou com um irmão da igreja. y formó una familia. E formou uma família. De esa familia nacimos 7 hermanos Dessa família nasceu 7 irmãos. y yo soy el tercero de esos 7 hermanos. E eu sou o terceiro dos 7 irmãos. Qué lindo, la familia en Cristo. Uma linda família em Cristo. ¿A cuántos les gusta la familia en Cristo? Digan amén, Diga amém. pueden decir. Pode dizer. La gente que está en YouTube, la A gente gente que está no YouTube, en las redes, que estão nas redes, pueden decir amén. pode dizer amém. Porque todo lo que vos creas, Porque todo aquele que crê recibe. e recebe. Amén. Amém? Si vos escuchás una palabra Se você escutar uma palavra que vos estás necesitando que eu estarei necessitando y usted arrebata esa palabra, e você recebe essa palabra comienza a producir essa palavra começa a crescer, a produzir lo que usted necesita. o que você necessita. Y de muy pequeño, a los 12 años, E desde pequeno, aos 12 anos, yo siempre tuve un trato personal con Dios. eu sempre tive um tratamento, um relacionamento pessoal com Deus. Una manera de ver a Dios diferente. Uma maneira de ver a Deus diferente. Pero a los 12 años Mas aos 12 anos, yo perdí a mi papá. eu perdi o meu pai. Mi papá era policía en O Buenos meu pai Aires. era policial En Buenos Aires. em Buenos Aires. Y en un enfrentamiento E num confronto con ladrones, com os ladrões, a mi papá lo matan. e mataram o meu pai. Con 12 años Com 12 anos, uno no puede entender não tem como entender esa injusticia. essa injustiça. Alguien que escuchó siempre que Dios iba a cuidar la familia, Eu escutei sempre que Deus ele ia cuidar da família, que Dios iba a guardar nuestra casa, que Deus ele ia guardar a nossa casa. pero de repente Mas de repente, una tragedia uma tragédia nos dejó sin papá. me deixou sem o meu pai. Y todas esas cosas comienzan a marcar nuestra vida. E todas essas coisas começam a marcar a nossa vida. Y aparentemente la gente juzga cuando estás mal. E aparentemente as pessoas julgam quando estamos mal. En Argentina hay un dicho E na Argentina há um ditado: que cuando, como te ven, como te vê, te tratan. te traz. Se trata, perdão. Se trata. No sé si acá funciona igual. Não sei se aqui funciona como ou igual. Cuando uno ve a una gente que está mal, Quando alguém vê uma pessoa que está mal, se retira. se retira, se afasta. Y si ven que está mal, E se vê que está mal, lo maltratan. te maltrata. Todos quieren estar con los campeones. Todo mundo quer estar com os campeões. Nadie quiere estar con aquellos que están pasando momentos difíciles. Ninguém quer ficar com aquele que está passando um momento difícil. Entonces, una iglesia tradicional Então, em uma igreja tradicional, siempre trata de juzgar. sempre tratam de julgar. ¿Por qué estás mal? Por que está mal?
algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Algo tem que ser feito. Algo mal habrás hecho Algo mal você tem feito para recibir eso. para receber Eso. isso. Pero con 12 años Mas com 12 anos, no creo que hice mucho mal. eu não acredito que eu tenha feito muito mal. Cada uno tiene un trato personal con Dios. Cada tem um tratamento pessoal com Deus. Pero todo lo que pasa en nuestra vida Mas que tudo que passa na nossa vida es por el propósito. é por um propósito. El propósito de Dios con nosotros es más grande E o propósito de Deus com a gente é maior que cualquier pérdida. que qualquer perda. ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo? Quantos estão dispostos a dar tudo? Bueno, seguí nuestra familia, cuando murió mi papá, Então, sobre a minha família, quando morreu o meu pai, mi mamá estaba embarazada minha mãe estava grávida de mi hermano el más pequeño. do meu irmão caçula, do meu irmão menor. Cuando nació mi hermano, E quando nasceu o meu irmão, no tenía papá. ele não tinha pai. Y eso trajo mucha tristeza a mi madre. E isso trouxe muita tristeza à minha mãe. Mi madre se deprimió Minha mãe ficou deprimida y murió e morreu con un cáncer. com câncer. Entonces éramos 7 hermanos, Então, éramos 7 irmãos, más un bebé, mais um bebê, solos. sozinhos. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios en esos asuntos? E daí você pergunta, onde está Deus nessa situação? Yo no sé lo que has vivido en tu vida. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Y sé que hay momentos duros en nuestra vida, E sei que tem um momento duro que marcan nuestra vida. que marca a nossa vida. Y yo me enojé con Dios, E eu me chateei com Deus, me magoei com Deus. porque no podía entender que un Dios tan bueno Porque eu não podia entender como que um Deus tão bom permitiera que nos pasen tantas cosas malas. permitia que a gente passasse por tantas coisas maus. Y es difícil cuando uno es adolescente. E é difícil quando você é adolescente. Yo estaba enojado con Dios, pero también lo amaba a Dios. Eu estava magoado com Deus, mas eu também o amava. Es una contradicción, É uma contradição. porque estaba enojado con Él, pero lo amaba. Eu estava magoado com ele, mas eu Chorava. amava. Eu adorava. Yo oraba todos Eu los días, orava todos os dias, aunque las cosas estaban mal. mesmo com as coisas maus. Porque en el momento difícil Dios sigue siendo Dios. Porque no momento difícil, Deus continua sendo Deus. Dios siempre está sentado sobre su trono. Deus sempre está sentado sobre o trono. Y lo que Él tiene para nosotros es mejor, E o que Ele tem para nós é o melhor, aunque tengamos que sufrir. mesmo que tenhamos que sofrer. Entonces, Então, cuando tuve 17 años, quando eu tive 17 anos, 16, 17, 16, 17, yo trabajaba eu trabalhava para alimentar a mis hermanos, para alimentar os meus irmãos, sustentar os a meus los más irmãos. pequeños. Os mais pequenos, os menores. Y cuando no tenés padre ni madre, E quando não tem mãe nem pai, no tenés control. não tem controle. Venís a cualquier hora, Aparecia a qualquer hora, hacía lo que quería, fazia o que quiser, o que queria, porque no tenía padres. porque não tem pai. Un padre te marca el destino. Pai te marca o destino. Y cuando el espíritu de orfandad E quando o espírito da orfandade, do órfão, entra en tu corazón, ele entra no seu coração, te separa de Dios. te separa de Deus. Entonces, a los 16 años, Então, aos 16 anos, yo dejé embarazada a una chica. eu engravidei uma menina. Parecía lindo, Parecia bonito, pero no. mas não era não. Yo quería formar una familia. Eu queria formar uma família. Yo anoté a mi hijo, puse mi apellido a mi hijo. Então, eu registrei o meu filho, coloquei meu sobrenome. Pero los padres de mi enamorada Mas os pais da minha namorada se la llevaron levaram ela embora, con el bebé.
Levaram com o bebê. y yo no los vi nunca más. E eu não vi nunca mais. Entonces Então eu teria. era huérfano, Eu era órfão, había perdido a mi papá, tinha perdido meu pai, había perdido a mi mamá tinha perdido minha mãe, y había perdido a mi hijo e perdi o meu filho, y perdía el amor de mi vida. e perdi o amor da minha vida. Estaba bien, Eu estava bem. estaba bien roto. Eu estava bem resolvido. Con 17 años, con 18 años, Com 17, 18 anos, yo tenía mi corazón roto eu tinha o meu coração quebrado. y no quería saber nada con la familia, E não queria saber nada de família. no quería saber nada con el plan de Dios. Não queria saber nada do plano de Deus. Estaba en una situación donde podía haber hecho cualquier cosa, Eu estava numa situação onde eu podia fazer qualquer coisa. la droga, el alcohol, Roubar, álcool. pero el Señor me guardó. Mas o Senhor me guardou. Y en ese tiempo donde no tenía expectativa de nada, E nesse tempo, quando eu não tinha expectativa de nada, cuando todo era incierto, quando tudo era incerto, cuando no había esperanza quando não tinha esperança de nada, de nada. porque cuando todo te va mal, cuando la pérdida, cuando el dolor ataca tu vida, parece que no puedes ver con claridad el futuro. Quando a perda, a dor, ela faz com que você não possa ver o futuro. Y es ahí donde me encontré con el Señor. E foi aí onde eu me encontrei com Deus. Ahí el Señor, Aí o Senhor, tuve una experiencia de escuchar a Dios. eu tive uma experiência de escutar a Deus. Y escuché a Dios que Él me decía que me amaba E Deus, ele dizia que me amava. y yo no lo podía creer. En verdad me ama. Eu não podia crer, mas ele me amava. Y el Señor me dijo, tengo cosas grandes para ti. E Deus disse, eu tenho coisas grandes para você. Y el Señor me dijo que tenía cosas grandes cuando yo estaba arruinado, E Deus, ele disse que tinha coisas grandes quando eu estava arruinado. cuando no tenía nada, Quando eu não tinha nada. cuando no había nada en mi futuro. Não tinha nada no meu futuro. Pero esas palabras Mas existem palavras. me cambiaron la vida. Mudou a minha vida. Y el Señor me muestra una mujer. Mas o Senhor me mostrou uma mulher. Y el Señor me dijo, esa E o Senhor disse, essa es tu esposa. é a sua esposa. La mujer A mulher que yo preparé para ti. que eu preparei para você. Entonces, Então, yo conocía a esa mujer, eu conhecia essa mulher. pero nunca había tenido algo especial con ella. ¿No? Mas eu nunca tive nada especial com ela. Era una más del montón, Era uma mãe ali, de las muchas. de muitas. Pero cuando yo volví a verla a ella, Mas quando eu voltei a ver ela, yo sentí temor. eu senti um temor. Y dije, Dios me habló de ella. E disse, Deus me falou dela. Para Dios debe ser importante ella. Para Deus deve ser importante ela. Entonces, Então, nuestra relación continuó. a nossa relação continuou. Todo lo que es de Dios, Tudo que é de Deus, las puertas se abren. as portas se abrem. Entonces, comenzamos nuestra vida, Então começamos a nossa vida. nos casamos, Nos casamos, soñamos sonhamos família. com a nossa família, comenzamos a servir a Dios. começamos a servir a Deus. Las cosas de Dios siempre empiezan pequeñas As coisas de Deus sempre começam pequena y después Dios las hace grandes. e depois Deus faz grande. Yo trabajaba para una empresa internacional de comunicaciones, Eu trabalhava em uma empresa internacional de comunicação, Nokia. Nokia. Técnico en comunicaciones. Toda mi vida trabajé de eso. E toda a minha carreira, toda a minha vida eu trabalhei com isso, com comunicação.
y paralelamente servía al Señor. E, paralelamente, eu servia ao Senhor. Y ahí fue que nos enteramos E aí foi quando eu me inteirei de que mi esposa era estéril, de que a minha esposa era estéril. que mi esposa no podía tener hijos. Minha esposa não podia ter filhos. Y comenzamos a orar, E começamos a orar. porque una de las cosas que está en la familia es tener un hijo. Porque uma das coisas que é uma família é ter um filho. Entonces muchos cuentan los testimonios buenos, Então, muitos contam testemunhos bons. yo te voy a contar los testimonios dolorosos. E eu ia contar um testemunho doloroso. Y oramos para que Dios haga un milagro en mi esposa. E eu orei, e nós oramos para que Deus fizesse um milagre na minha esposa. Y mi esposa quedó embarazada. E minha esposa engravidou. Y todo el pueblo dice, gloria a Dios, Todo mundo diz glória a Deus. porque Dios es fiel. Deus é fiel. Dios cumple su promesa. Deus cumpre sua promessa. No habrá estéril en mi pueblo. Não tem estéril no meu povo. Y yo me agarré de esa palabra, no hay estéril en mi pueblo. E eu agarrei essa palavra, não tem estéril no meu povo. Mi esposa dará luz. Minha esposa dará a luz. Estábamos entusiasmados. Eu estava entusiasmado. Pero a los 4 meses, Mas aos 4 meses, el bebé murió en la panza. ela sofreu um aborto. Aos 4 meses. El bebé murió en el vientre. E o bebê morreu no seu ventre. Y ahí volví a hablar con Dios. Aí eu voltei a falar com Deus. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas que nos sobrepasan. Tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que além nos passa. Y esas cosas que nosotros no podemos controlar, E essas coisas que não podemos controlar, que no podemos entender, que não podemos entender, tenemos que ir y presentárselas a Dios. temos que apresentar a Deus. Y nuevamente, E el novamente, recuerdo, eu recordei todo lo que había perdido, tudo que eu havia perdido, todo lo que había pasado en mi vida. tudo que havia passado na minha vida. Y ahora en mi matrimonio, E agora no meu casamento, la pérdida. a perda. Es un proceso, no sé si alguien perdió a un hijo, Eu não sei se alguém já perdeu um filho, pero son cosas que, procesos personales, cada uno lo vive diferente. mas é um processo pessoal, cada um vive diferente. Y mi esposa vivió un proceso y yo viví otro proceso, Minha esposa viveu um processo, eu vivi outro processo, pero juntos porque Dios nos había unido. mas juntos porque Deus nos havia unido. Y no sabía si Dios me había contestado o no me había contestado, Mas eu não sabia se Deus me havia respondido ou não tinha respondido. porque mi esposa tuvo un hijo de 4 meses. Porque a minha esposa teve um filho de 4 meses. Entonces, Então- habilitaba a creer que Dios Então eu tentava acreditar que Deus había hecho un milagro. tinha feito um milagre. Porque para Dios, en su eternidad, Porque para Deus e sua eternidade, un hijo de 4 meses um filho de 4 meses o de 80 años ou de 80 anos es lo mismo. é o mesmo. Lo que pasa es que nosotros somos más sentimentalistas Acontece que nós somos mais sentimentalistas y miramos con nuestros ojos e olhamos com os nossos olhos qué es lo que nosotros queremos, aquilo que nós queremos. pero en realidad es qué es lo que Dios quiere. Mas na verdade aquilo que Deus quer. Seguimos adelante en nuestra vida. E seguimos adiante com a nossa vida. Yo llegué al puesto más alto en mi empresa, Eu cheguei a um cargo mais alto na empresa. tenía todo Eu tinha tudo. económicamente, Economicamente, el estatus. o status. Fui el primer integrador de Argentina. Ele foi o primeiro integrador. Como se eu? Como se fosse um diretor, um executivo na Argentina. Y ahí mi esposa E aí a minha esposa quedó embarazada. engravidou de novo. Vamos, campeón. Vamos, campeão! Todo el diagnóstico de los médicos E os diagnósticos dos médicos era que tenía trombosis. era que ela tinha trombose.
y no podía crecer el bebé en su matriz. E que não podia crescer o bebê no seu útero. Y pasaron los meses E passaram os meses. y el embarazo siguió adelante. E a gravidez seguiu adiante. Llegaron a los 7 meses Chegou aos 7 meses. y entre los 7 y los 8 meses, E entre os 7 e 8 meses, una noche uma noite, tuvo una hemorragia. ela teve uma hemorragia. La internamos de urgencia Ela foi internada com urgência. y los médicos estaban viendo cómo evolucionaba. E os médicos estavam acompanhando como evoluía. Pero esa misma noche, Mas nessa mesma noite, a la madrugada, na madrugada, 3 de la mañana, 3 da manhã, ella tiene un desprendimiento de placenta. ela teve um desprendimento da placenta. Y los médicos decían, tenemos que operarla ya. E os médicos disseram, temos que operá-la já. Así que la llevaron al quirófano, la operaron, Levaram à sala de cirurgia, a UTI, operaram. sacaron el bebé, Tiraram o bebê. pesaba 1,5 kilos. Pesava 1,5 kg. Y la doctora me dice, con el bebé E a doutora me disse, com o bebê, tiene 2 horas de vida, tem 2 horas de vida. porque no ha desarrollado sus pulmones. Porque não há desenvolvido o seu pulmão. O pulmão não trabalhava. Y en estos casos, dice, los bebés mueren porque no pueden respirar. E nesse caso eles falam, o bebê ele morre porque ele não pode respirar. No hay respirador para un bebé tan pequeñito, E não há um respirador para um bebê tão pequeno, de bajo peso. de baixo peso. Con ese diagnóstico, Com esse diagnóstico, 3 de la mañana, 3:45, 3 da manhã, 3h45, yo me volví a la sala de los padres eu voltei à sala ali do meu pai, donde esperan, a sala de espera ali do hospital, y mi esposa estaba anestesiada. e minha esposa estava anestesiada. Y yo me arrodillé E eu me ajoelhei y le dije al Señor, e disse ao Senhor, Señor, yo acepto todo. Senhor, eu aceito tudo. Todo lo que venga de ti yo lo acepto. Tudo que vem do Senhor eu aceito. Porque sé que lo que tú tienes para mí es bueno. Porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é bom. Pero si vos me dejás esta criatura, Mas se o Senhor vai deixar esta criatura, si me permites, se o Senhor me permitir, yo te la voy a entregar a ti. eu vou entregá-lo a ti. Y voy a servirte E vou te servir. 24/7. 24/7. Voy a ir a donde nadie va. Eu vou ir aonde ninguém vai. Yo voy a servirte y Eu vou hacer te servir e fazer todo lo que nadie quiere hacer. tudo que ninguém quer fazer. Parece que a Dios le gustó. Parece que Deus gostou. Porque el bebé evolucionó. Porque o bebê ele começou a evoluir. Y al mes, E um mês, el bebé le dieron de alta. deram alta ao bebê. Ese bebé es mi hija, E esse bebê é minha filha. tiene 20 años. Tem 20 anos. Glória a Deus. Y es profesora de canto. E ela é professora de canto, professora de música. Canta ópera. Ela canta ópera. Porque Dios le dio pulmones nuevos. Porque Deus te deu a ela pulmão novo. Entonces, cada vez que yo veía a mi hija, Então, cada vez que eu via minha filha, yo escuchaba a Dios diciendo, yo ya cumplí. eu escutava Deus dizer, eu já cumpri. ¿Y tú? E você? Falta. Vamos? Falta? Y entonces yo comencé a deprimirme porque veía a mi hija tan hermosa. Então, eu comecei a ficar deprimido, porque eu via minha filha tão linda. El milagro de Dios. O milagre de Deus. Que Dios me llamaba E Deus me chamava. y me decía, yo ya cumplí, ahora E me cumple tú. dizia, eu já cumpri, agora cumpre você. Y yo estaba en lo mejor de mi trabajo. E eu estava no melhor do meu trabalho. Entonces Então, tomé una decisión. eu tomei uma decisão. Me levanté una mañana, Me levantei na manhã, oré, le orei dije, Señor, no puedo más seguir así. e disse, Senhor, eu não posso mais seguir assim.
Y Dios me dice, yo no tengo problema. E Deus disse, eu não tenho um problema. El problema es tuyo. O problema é você, o problema é teu. Yo siempre estoy sentado sobre mi trono. Eu sempre estou sentado no meu trono. Entonces tomé el teléfono, Então eu tomei meu telefone, llamé al gerente de Nokia chamei ao gerente da Nokia y le dije, renuncio. e disse, eu me demito. Vos estás loco. Você está louco? Está estresado. Você está estressado. Tiene que ir a un psicólogo. Tem que ir para um psicólogo. Está muy cansado. Você está muito cansado. No le permitimos que renuncie. Não vou permitir que você se demita. Bueno, yo no trabajo más entonces. Bom, mas eu não trabalhei mais e desliguei. Ese mismo día, Nesse mesmo dia, un pastor muy conocido en Argentina um pastor muito conhecido na Argentina me llama por teléfono me chamou por telefone y me dice, alguien me dio tu número e me disse, alguém me deu o seu número y necesito que me ayudes e eu preciso que me ajude a poner un canal de aire, a colocar um canal no ar de televisión. de televisão. Entonces, ese mismo día que yo renuncié, Então, nesse mesmo dia que eu me demiti, el Señor abrió puertas o nuevas. Senhor abriu porta nova. Y en poco tiempo pusimos un canal cristiano al aire. E em pouco tempo a gente colocou um canal cristão no ar. Y yo comencé a servir en esa iglesia. E eu comecei a servir nessa igreja. Para hacerlo más corto, para hacerlo más corto el cuento, Para fazer mais curto assim o conto, la historia. a história. Yo comencé a servir al Señor. Eu comecei a servir o Senhor. Y desde ese día, E desde esse dia, Dios me hizo vivir todo lo que no viví en toda mi vida. Deus me fez viver aquilo que eu nunca tinha vivido em toda a minha vida. Cuando comencé a servir al Señor Quando eu comecei a servir ao Senhor, a tiempo completo, um tempo completo, nuestra iglesia abría todos los días. a nossa igreja abria todos os dias. Teníamos reuniones consecutivas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. A gente tinha reunião consecutiva das 10 da manhã às 8 da noite. Y yo predicaba 3, 4 veces por día. E eu pregava 3, 4 vezes por dia. Entonces, Então, mi hija tenía 5 años, minha Sofía, filha tinha 5 anos, Sofia. y me llaman por teléfono desde una provincia muy lejana, E me chamavam desde uma cidade muito longe. 1.300 kilómetros de Buenos Aires. 1.300 quilômetros de Buenos Aires. Y me dicen, ¿usted es el pastor Miguel? E me perguntaram, você é o pastor Miguel? Yo dije, sí, Disse sim. yo soy la pastora Regina, Eu sou a pastora Regina, de Tucumán, de una provincia. de Tucumano, uma província da Argentina, Tucumano. Y ella me dice, su hijo E ela me disse, seu filho se congrega con nosotros. agora vai congregar com a gente. Se congrega, ya, se congrega. Já congrega com a gente. Mi hijo que yo había perdido, E o meu filho que eu tinha perdido, ella me dice, él se congrega desde los 5 años ela me falou que ele congregava desde os 5 anos. y que aprendió música E que aprendeu música. y que es un adorador E que é um adorador. y que está ministrando en la E que iglesia. está ministrando na igreja. Todo lo que yo no pude hacer con mi hijo, Tudo que eu não pude fazer com meu filho, Dios lo hizo. Deus fez. Cuando aprendemos a ver Quando aprendemos a ver como Dios ve, como Deus vê, entendemos cuál es el plan de Dios en el futuro. entendemos qual é o plano de Deus no futuro. Quizás hoy no veas nada, Às vezes você não vê nada, pero hay que seguir adelante. mas há que seguir adiante. Lo que Dios busca de nosotros es nuestra adoración. E o que Deus busca de nós é a nossa adoração. Sacar nuestra mejor adoración en los momentos más difíciles. Tirar a nossa melhor adoração no momento mais difícil. Hay 2 palabras en la Biblia Há 2 palavras na Bíblia que van a marcar nuestra vida que vai marcar a nossa vida y nuestra generación. e a nossa geração. Dice que cuando Moisés se enteró que él no iba a pasar a la tierra prometida, Quando Moisés enterou que ele não ia passar para a terra prometida,
Él comenzó a hablarle de una manera diferente a las próximas generaciones. Ele começou a falar de uma maneira diferente às próximas gerações. Y comenzó a decir una palabra: oye Israel, E ele começou a falar uma palavra: Oi, Israel, el Señor tu Dios uno es. o Senhor teu Deus, Uno es. és. En el libro de Deuteronomio, No livro de Deuteronômio, él comienza a repetir las leyes. ele começa a repetir mais vezes. Y cada vez que él hablaba, él decía: oye Israel. E cada vez que ele falava, ele dizia: Hoje em Israel, Escucha Israel. escuta Israel. Y en el original, E originalmente, la palabra oye a palavra hoje es Shema. é Shema. Diga Shema. Diga Shema. Shema no es solamente escuchar. Shema não é somente escutar. Shema es que te trae a una acción. Shema, ele te traz a uma ação. El Shema, cuando escuchas la voz de Dios, Shema, quando escutamos de Deus, te activa a hacer algo. te ativa a fazer algo. La activación E a ativação provoca algo. provoca algo. Una activación Uma ativação provoca que lo que Dios dice o que Deus diz suceda. Amén. Amém? ¿Cuántos quieren ver milagros? Quantos querem ver milagres? Necesitamos el Shema. Necessitamos do chamar. Porque muchos escuchamos, pero no activamos. Porque muitos de nós escutamos, mas não ativamos. Y preguntarle al que está al lado tuyo: E perguntar: onde está o teu? ¿qué estás haciendo para el O que Señor? está fazendo? ¿Qué estás haciendo para el Señor? O que você está fazendo para o Senhor? Vamos, pregúntele. Pergunta para o seu irmão: o que você está fazendo para o Senhor? Ay, ay, ay. Ai, ai, ai. ¿Qué vos estás haciendo para el Señor? O que estou fazendo para o Senhor? Aleluya. Es importante É importante isso. saber que el Shema nos impulsa a hacer algo. Saber que o Shema nos impulsa a fazer algo. Escuchar a Dios nos hace hacer algo. No podemos estar solamente escuchando. E que escutar a Deus nos faz a fazer algo. Nós não podemos estar somente escutando. Tenemos que activar. Nós temos que nos ativar. La iglesia activa. A igreja ativa. Amén. Amém. Por eso estoy acá, Por isso eu estou aqui. para incomodarte, Para incomodar você. para sacarte la silla, Para te tirar do chão. para que te sientas incómodo. Para que você se sinta incômodo. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? O que eu estou fazendo para o Senhor? Si me estoy quejando solamente Se eu só estou reclamando somente. por las cosas malas que me pasan, Pelas coisas maus que me passam. tengo muchos problemas, Eu tenho muito problema. no puedo servir a Dios. Não posso servir a Deus. Ese es el mejor momento para servir a Dios. Esse é o melhor momento para servir a Deus. Cuando nosotros estamos en problemas, Quando estamos com um problema, nuestra adoración a nossa adoração es la activación é a ativação del reino de los do cielos sobre reino dos nuestra vida. céus em nossa vida. Tu nivel de adoración va a subir. O seu nível de adoração vai subir. Cuando más presión, más acción. Quanto mais pressão, mais ação. ¿Cuántos quieren el Shema de Dios? Quantos querem o chamar de Deus? Shema. Shema. Quiero que... Ahora me dieron ganas de predicar. ¿Puedo, obispo? Me dieron ganas de predicar. Agora me deu vontade de falar. No tengan miedo, no vamos a tardar mucho. Não Quiero tenha medo. que veamos un versículo en el capítulo 22 de Génesis. Gênesis, capítulo 22. Cuando Dios comienza algo, Quando Deus ele começa algo, elige una familia. ele elige uma família, ele elege uma família. ¿Cuántos somos familia aquí? Quantos somos famílias aqui? Todos venimos de una familia. Todos nós viemos de uma família. Y el diseño de Dios es la familia. E Deus, ele é o Senhor da família. Si Dios va a hacer algo, lo va a hacer con la familia. Se Deus vai fazer algo, ele vai fazer com a família. Lo va a hacer contigo, Vai fazer contigo, lo con tus hijos não com os filhos, y con tus nietos e com os seus netos, y con tus bisnietos. e com os seus bisnetos. Y si Cristo no viene, E se isso não acontece, si Cristo no se viene, Cristo não vem, perdão, hasta 1000 generaciones até 1000 gerações serán bendecidas. serão abençoadas. Quiero que leamos. ¿Podés ponerme Génesis 22? Ahí. Lo leemos en portugués. Perfeito. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse:
Abraão, então, este lhe respondeu: eis-me aqui. Ese solo. Somente isso. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Quantos conhecem a história de Abraão? Y todo lo que yo te conté E tudo que eu te contei tiene que ver con esta palabra. tem que ter com essa palavra, tem a ver com essa palavra. Que Dios Que Deus siempre sempre nos va a llamar nos vai chamar a cosas mayores. às coisas maiores. Que Dios nunca nos va a dejar en el mismo lugar. Deus, ele nunca nos vai deixar no mesmo lugar. Dios nos llamó Deus nos chamou para ir por más. para ir a mais, para ir além. Para Dios nada es imposible. Para Deus nada é impossível. Lo que estamos haciendo aquí E o que estamos fazendo aqui es adorar. é adorá-lo. Y la adoración E a adoração abre las puertas del abre as cielo portas do céu para la nueva temporada. para um novo tempo. Dios nos va a llamar Deus nos vai chamar para subirnos de nivel, para subirmos de nível, para decirnos qué cosas grandes Dios quiere hacer con nosotros. para dizer que coisas grandes Ele quer fazer com nós. Lo que es imposible para ti E o que é impossível para es você posible para é Dios. possível para Deus. Él quiere transformar tu imposible E Ele quer transformar o seu impossível en un posible. em um possível. Aleluya. Aleluia. ¿Cuántos lo creen? Quantos creem aqui? Y a mí me impactó este pasaje cuando dice, después E me de impactou todas como estas quando cosas. disse nessa passagem, depois destas coisas. Yo le dije al Señor, ¿qué cosas? Eu disse ao Senhor, que coisas? Después de todas estas cosas que pasaste, Depois de todas essas coisas que eu passei, el Señor tiene cosas mayores. o Senhor tem coisas maiores. El Señor probó a Abraham E o Senhor provou a Abraão. después de haber pasado por tantas cosas difíciles. Depois de ter passado por tantas coisas difíceis, Dios escogió a un hombre, Deus escolheu a um a homem, una mujer, a uma mulher, para que nazca la familia de la fe. para que faça uma família da fé, para que haja uma família da fé. Y para que esa familia de E fe para que essa família de fé, tenían que estar graduados eles teriam que estar formados dolor. em dor. tenían que estar graduados en Teriam las que estar pruebas. formados nas provas. Y todas las pruebas que pasó Abraham E todas as provas que passou Abraão es para llevarte a un punto é para levá-lo a um ponto donde Dios quiere elevarte a una fe mayor. para aonde Deus quer levar a uma fé maior. Yo no sé lo que vos viviste, pero sé que Dios te está llevando a ese punto. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está te levando a esse ponto. Después de todas estas cosas, Depois de todas essas coisas, cuando yo miraba para atrás y decía, después de todo lo que viví, todo lo que pasé, quando eu olhava para trás e falava, depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, todo lo que perdí, tudo que eu perdi, tú siempre estuviste ahí. o Senhor sempre estivesse aí. Nunca me dejaste, Nunca me deixou, nunca me abandonó. nunca me abandonou, Aunque pasé momentos difíciles, mesmo passando por momentos difíceis. llegó el momento Chegou um momento donde yo decía, ¿qué más puedo perder? onde eu disse, o que mais eu posso perder? Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Económicamente yo pensé que iba a perder todo, Economicamente, eu pensei que eu ia perder tudo. pero en realidad gané todo. Na verdade, eu ganhei tudo. Porque en el reino de los cielos no hay pérdida. Porque no reino dos céus não tem perdas. Y Dios nos va a elevar a un nivel de adoración mayor. E Deus vai nos levar a um nível de adoração maior. Dios le dice a Abraham a través de un Shema, Deus disse a Abraão que através de um Shema, Abraham, Abraão, y dice que Abraham respondió, e diz que Abraão respondeu, heme aquí. eis-me aqui. Pero la palabra heme aquí en hebreo Mas a palavra eis-me aqui em hebraico, se pronuncia se pronuncia Hinani. Hinani. Y Hinani es diferente a presente. E Hinani é diferente de presente. Es diferente a heme aquí. É diferente de eis-me aqui. La palabra Hinani significa tienes toda mi atención. E a palavra Hinani significa tem toda a minha atenção. No hay nada más importante que tú. Não há nada mais importante que você. Después de todas estas cosas aprendemos a escuchar a Dios. Depois de todas essas coisas, aprendemos a escutar a Y Deus. cada vez que Dios nos llama, nosotros podemos decir, Señor, eres lo más importante para mí.
E cada vez que o Senhor nos chama, nós podemos dizer: Senhor é o mais importante para mim. No hay nada más importante en el mundo que escucharte. Não há nada mais importante que te escutar. Lo que tú me digas estará bien. O que o Senhor diz está bem. Lo que me pidas te lo voy a dar. E o que me pedes, eu vou te dar. Después de todo este proceso, Depois yo de todo aprendí esse processo, eu aprendi a escuchar a Dios. a escutar a Deus. No hay duda de lo Não que tem Dios dice. dúvida daquilo que Deus diz. Todo lo que Dios dice es bueno. Tudo que Deus diz é bom. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Eu sei que Deus tem coisas grandes para você. Yo sé que Dios está preparando una nueva temporada para esta casa. Deus está te preparando uma nova temporada. Que todas las cosas que viviste fueron duras. Que todas as coisas que viveu são duras. Y fueron duras E foram duras para sacar tu mejor adoración. para trazer a sua melhor adoração. El Señor le dice a Abraham, O Senhor disse a Abraão: dame tu hijo, me dá o teu filho. dame tu único hijo. Me dá o teu único filho. Quiero que lo sacrifiques. Eu quero que o sacrifiques. Y alguien que fue procesado, E alguém que foi processado, alguien que sabía, alguém que sabia, que conocía, que conhecia, que Dios no falla, que Deus não falha, estaba dispuesto a entregarlo estava todo. disposto a entregar tudo. Él no dudó. Ele não duvidou. Él sabía que lo que Dios hablaba estaba bien. Ele sabia que aquilo que Deus falava estava bem. Muchas veces llegamos al punto donde dudamos, ¿será que Dios me va a salvar? ¿Será que Dios me va a ayudar? Às vezes duvidamos, será que Deus me vai salvar? Será que Deus me vai ajudar? Es porque todavía no has pasado. É porque é porque neste momento não tem passado Por las cosas difíciles. pelas coisas difíceis. Pero cuando uno llega al punto, después de todas estas cosas, Mas quando chega um ponto depois de todas essas coisas, uno está dispuesto a darlo todo para el Señor. alguém está disposto a dar tudo de si. Por eso Por isso, Abraham dice, agarró su hijo, Abraão ele pegou o seu filho, no confrontó con Dios. não enfrentou a Deus, não confrontou a No Deus. dijo, está bien, Não disse está bem. vamos Vamos a adorar. adorar. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de adoración. Nossa atitude tem que ser uma atitude de adoração. Porque la adoración nos Porque a eleva adoração nos eleva a un nivel mayor a um nível maior de fe. de fé. Cuando aprendemos a adorar, Quando aprendemos a adorar, ya no pedimos. nós não pedimos. Ya no pedimos un milagro. Já não pedimos por milagres. Yo durante mucho tiempo Eu, durante muito tempo, tenía una manera de orar. eu tinha uma maneira de orar. Y pedí al Señor, sálvame, E pedi, Senhor, salva-me, ayúdame. ajuda-me. Y llegó un momento donde E chegou um momento onde todas las cosas estaban mal. todas as coisas estavam mal. Entonces me encontré con el Señor de madrugada. Então eu me encontrei com o Senhor de madrugada. Y le dije, Señor, no voy a pedirte nunca más nada. E disse, Senhor, eu nunca mais vou te pedir nada. Solo te voy a adorar. Só vou te adorar. Es diferente. É diferente. Pedir que adorar. Pedir e adorar. Una cosa es interceder, otra cosa es orar por alguien. Uma coisa é interceder, outra coisa é orar por alguém. Pero lo que yo necesito Mas o que eu necessito es adorar. é adorar. Es creerle a Dios y adorar. É crer em Deus e adorar. Dice que Abraham agarró su hijo y subió al monte. Diz que Abraão pegou o seu filho e subiu ao monte. Él estaba determinado Ele estava determinado a adorar a Dios. a adorar a Deus. Tu determinación A sua determinação mueve la mano de Dios. a tu move a favor. mão de Deus. Que hayas venido en esta mañana aquí Que você tem vindo esta manhã aqui. es porque Dios quiere elevarte a un nuevo nivel. É porque Deus quer te levar a um novo nível. Cuando nos elevamos al nivel de adoración, Quando nos elevamos ao nível de adoração, todas las cosas están hechas. todas as coisas são feitas. No hay necesidad de nada. Não tem necessidade de nada. Y Abraham lo sabía. E sobre a nossa vida, Abraham lo sabía. haverá... Abraham sabía Abraão sabia que si él adoraba, que se ele adorava, los cielos iban a os abrir. céus iam descer. Él estaba dispuesto a entregar su hijo Ele estava disposto a entregar o seu filho por adoración a Dios. por uma adoração a Deus. Yo en esta mañana, aquí está el altar. E eu nessa manhã estou aqui. Y aquí está el altar. E aqui está o altar.
para que nosotros pongamos nuestra mejor adoración. para que a gente coloque a nossa melhor adoração. Si vos querés subir de nivel, Se vai querer subir de nível, va a tener que adorar, vai ter que adorar. va a tener que rendir a Dios. Você vai ter que se render a Deus. Aquello que está ocupando un lugar en tu corazón. Aquilo que está ocupando lugar no teu coração. Cuando Abraham subió a su hijo en el altar, Quando Abraão subiu o seu filho no altar, dice que todo el cielo se paralizó disse que todo o céu paralisou, para ver hasta dónde estaba dispuesto Abraham a llegar. para ver até quanto Abraão estava disposto a chegar. Y Abraham estaba dispuesto a todo porque dice que levantó su mano, E diz que Abraão estava disposto a tudo, porque ele levantou a sua mão, levantó su cuchillo. levantou a sua faca, Y cuando iba a matar a su hijo, e quando ia matar o seu filho, dice que el ángel le agarró la mano. disse que o anjo agarrou a sua mão. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en esta mañana? Até onde você está disposto a chegar Con tu adoración. pela sua adoração? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en Quem esta está mañana? disposto a sacrificar essa manhã? Aquellos que han sido procesados, Aquilo que não ha sido processado, aquellos que han perdido cosas, aquilo que ha perdido coisas. saben cuál es lo más importante. Sabe o que é mais importante? Obedecer la voz de Dios. Obedecer a Deus. Vamos, ponete de pie en esta mañana.